Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso 18º encontro do blog O Espírito de São Francisco de Assis nas Fontes Franciscanas. Neste 18º encontro, nós vamos refletir um pouquinho sobre São Francisco, teólogo, o perfume e o sabor da linguagem de Deus. Nós colocamos inicialmente uma pergunta. Podemos considerar São Francisco de Assis um teólogo? Naturalmente, a resposta a esta palavra dependerá do uso que fazemos da palavra teologia. A palavra teologia tem sua origem na língua grega. É uma palavra que não veio da fé cristã, mas veio da filosofia. Em grego, temos, de fato, a palavra teologia. Presumivelmente, esta palavra foi inventada por Platão. No segundo livro do diálogo intitulado Politeia ou República, Platão, de fato, usa a palavra teologia, referindo-se ao falar e discorrer do divino, isto é, acerca dos deuses, do divino e do Deus. Platão evoca o falar a respeito dos deuses próprio do mito, e para isso usa o verbo mitologeo, em que está em jogo narrar histórias a respeito dos deuses. Ele tem em mente especialmente o falar dos deuses a partir do canto dos poetas, seja no canto épico, seja no canto lírico, seja no canto trágico. A teologia é, antes de tudo, em Platão, o discurso mítico poético a respeito dos deuses. Entretanto, entre os filósofos gregos aparece também um discurso a respeito do divino, dos deuses e do Deus, que não é um discurso mítico poético, como o discurso dos poetas, e que nem é um discurso que pertence à religião e ao religioso, muito menos que concerne à experiência da fé. O discurso racional a respeito de Deus. É a teologia dos filósofos. O divino aqui é aquele real que, na ordem da hierarquia das realizações, ocupa o lugar mais elevado. É o que há de supremo, de superlativo, de máximo em toda a realização, em qualquer real. O divino é o todo que é tudo em todos. É o extraordinário do ser, da realidade, vigorando no ordinário do que está sendo. Porém, quando no mundo cristão fala-se de teologia, o que se tem em mente não é nem um discurso mítico poético, nem um discurso racional, filosófico sobre o divino, os deuses e o Deus. Teologia, no mundo cristão, se distingue, pois, tanto do discurso e do conhecimento mitológico, quanto do discurso filosófico a respeito do Deus ou do divino. No mundo cristão, teologia tem a ver antes com a ciência e a sapiência da fé. Este genitivo da fé é tanto objetivo quanto subjetivo. Objetivo, pois teologia é a ciência que tem como tema, isto é, como objeto, entre aspas, e a sapiência que tem como coisa, isto é, como causa, a fé. É também um genitivo subjetivo, pois teologia é a ciência e a sapiência que a fé, por assim dizer, como sujeito, entre aspas, isto é, como realidade subjacente e fundamento, gera, nutre, faz florescer e amadurecer na vida do crente. Então, teologia no mundo cristão
é a ciência e a sapiência que a fé faz germinar, brotar, crescer, florescer, amadurecer, frutificar. O estudo da teologia é, antes de tudo, o empenho do homem crente de ouvir a palavra da revelação divina. Aliás, teologia diz, antes de tudo, a própria palavra da revelação divina. Assim era em São Boaventura, em Alexandre de Hales. Quando eles falavam de teologia, eles pensavam, antes de tudo, na própria palavra da revelação divina, antes de pensar no estudo que os crentes fazem desta palavra. Esta palavra da revelação de Deus é o a priori do estudo da teologia. Ou seja, é aquilo que vem por primeiro, aquilo que é prioridade fundante da teologia. Revelação é o mistério de Deus no vigor da linguagem da salvação. É o Verbo se fazendo carne, é a linguagem se fazendo língua, a linguagem divina se fazendo língua humana. Em sentido próprio e pleno, revelação é o evento histórico e dialógico de que Deus fala ao homem, quer através de profetas, quer através do próprio Filho, como lemos no início da carta aos Hebreus. Muitas vezes e de modos diversos, falou Deus outrora a nossos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Neste falar, Deus se nos tornou noto, se nos anunciou, se abriu a nós. Esta autoabertura pessoal de Deus eu dizia, neste falar, Deus se nos tornou noto, se nos anunciou, se abriu a nós. Esta autoabertura pessoal de Deus a nós humanos é o a priori da fé, isto é, sua essência, seu fundamento, seu princípio, sua condição de possibilidade. Fé é, antes de tudo, a audição. São Paulo diz numa de suas cartas, a fé vem do ouvido, do ouvir. Fé é a audição, isto é, a escuta, a ausculta desta palavra da revelação de Deus. Fé é a recepção e a admissão desta autoabertura e desta autocomunicação de Deus a nós. Fé é a abertura da existência humana para esta pessoal autodoação de Deus. É renascimento da existência a partir dessa graciosa autodoação de Deus. Por este renascimento, o ser humano é tornado filho de Deus, participante de sua natureza divina. Deus é a graça incriada ela mesma, e a nossa participação pela fé na natureza divina é a graça criada. O sumo da autorrevelação de Deus é o Verbo se fazendo carne, conforme lemos no prólogo do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio estava ele com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada se fez de tudo o que foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Era esta a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem a este mundo. Ele estava no mundo, e por ele o mundo foi feito, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de virem a ser filhos de Deus, àqueles que creem em seu nome, aos que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e armou tenda entre nós. Vimos sua glória,
a glória de unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Até aqui a citação do prólogo do Evangelho de João. A teologia é assim a repercussão e a percussão da história do mundo no mistério da linguagem de Deus em Cristo. São Francisco de Assis foi um homem que fez a experiência radical de uma nova parousia escatológica do mesmo mistério de Cristo, um novo advento do mesmo mistério de Cristo. Nele, tomou corpo uma nova experiência do vigor da linguagem do sim, em que o Cristo histórico encarnou sua historicidade. Na sua existência renascida e aberta pela obediência da fé, a linguagem do sim de Cristo encontrou uma ampla, profunda e originária sonância e ressonância em Francisco. Francisco foi um homem pneumático, isto é, um homem que viveu sua existência entoado pelo e afinado com o pneuma Cristo, o sopro de Cristo, aquele que chamamos de Espírito Santo. A existência de Francisco se tornou assim plena diaconia tu logo, isto é, um serviço da palavra. Pelos atos e pelas palavras, faladas e escritas, Francisco deixou ressoar a linguagem do sim do mistério de Cristo, sua mensagem jovial, seu evangelho, com toda a sua força de reunião católica. A alegre mensagem de Cristo é universal, isto é, seu evangelho é católico. Católico não diz aqui uma confissão da fé cristã. Católico diz mais do que isso. Católico vem do grego kataton holon, segundo o todo. Isto é, tudo e todos, em suas diferenças, são acolhidos na identidade do amor fraterno universal que nasceu de Cristo encarnado e crucificado. O horizonte aberto pela força de reunião católica da mensagem alegre de Cristo, seu Evangelho, funda a Eclesia, isto é, a comunidade, o povo, a assembleia dos ouvintes da mesma linguagem do sim, do mistério de Cristo, o Verbo encarnado, crucificado, ressuscitado, inspirado. Francisco viveu a comunhão originária de todos os seres humanos e de todos os seres do universo no horizonte aberto pela força de reunião católica, isto é, universal, do Evangelho do amor de Cristo. Universalidade que é ecumênica e que é ecológica, cósmica, pois abrange todos os habitantes da Terra e todos os seres na dinâmica de uma união amorosa, fraterna, acolhedora das diferenças, numa convivência em que a gratuidade é o tom fundamental dos relacionamentos no ser com o outro e para o outro. No cerne desta mensagem, Francisco captou o anúncio da pobreza abraçada na existência mortal de Jesus Cristo, em seu nascimento, em sua vida oculta e pública, em sua paixão e morte de cruz. Neste mistério da pobreza do Verbo encarnado e crucificado, Francisco aprendeu que só o desprendimento de todo e qualquer apego pode dar ao homem a serenidade jovial e a jovialidade serena nos usos das coisas e nos relacionamentos com o outro, quer com o outro de si, quer com o outro dos outros. Francisco foi, como a samaritana do Evangelho de João, alguém que, junto à fonte de Cristo, conheceu o dom de Deus, qual água viva que jorra para a vida eterna. Enquanto o homem, em quem a linguagem do sim de Deus em Cristo, Verbo encarnado, encontrou sonância e ressonância, e ao qual o sopro desta linguagem vivificou e iluminou, concedendo-lhe a suma afinação e harmonia com esta linguagem, Francisco foi sumo teólogo.
Teologia é, dizíamos, ciência e sapiência da fé. Teólogo é, antes de tudo, aquele que, pela afeição obediente da fé, deixa ser a palavra da revelação de Deus em toda a sua sonância e ressonância. É aquele que funda sua existência na fé de Deus, isto é, na fidelidade da doação do seu amor, que se revela em seu sumo na encarnação e na cruz de Jesus Cristo. A fé do cristão se funda, pois, na fé de Cristo, que se funda na fé de Deus Pai. O Logos da fé, isto é, a força de reunião da revelação de Deus em Cristo, o Verbo incriado, encarnado e crucificado e inspirado, é o pósitum da teologia. Aquilo que está posto, aberto para a teologia, como aquilo que é o incontornável da teologia. Tal logos teológico é sempre dialógico, isto é, ele nos chama em causa, nos interpela, solicitando nossa resposta à linguagem do sim de Cristo. Resposta que é sempre correspondência na vida, na ação, nos atos e palavras, na própria praxis. Por isso que Duns Scotus, um dos teólogos das primeiras gerações franciscanas, caracterizava a teologia como ciência prática. A fé é um novo modo de ser que atinge e impregna a nossa liberdade. É graça criada, isto é, uma nova experiência de ser humano a partir da gratuidade do encontro e do encontro da gratuidade. Esse atingimento, sua percussão e repercussão, chama-se afeição obediente da fé. Teologia é, desde e na afeição obediente da fé, deixar-se levar na fluência da doação, deixar que a própria existência adquira pregnância e translucidez, deixar que o coração se abra à docilidade, na ternura e no vigor e rigor do encontro. Deixar, enfim, que toda a existência, o céu e a terra, toda a história vibrem na perfeita jovialidade da cruz, em que se consumou o sim da linguagem de Deus a todos os homens e a todas as criaturas. A fé gera, nutre, faz florescer, frutificar e amadurecer, por assim dizer, uma ciência. Falar de ciência é falar de conhecimento. Mas o que é conhecimento? Conhecimento é um ser para aquilo que é conhecido. Este ser para acontece como um desvelar. Neste sentido, teologia é a ciência que desvela o já desvelado na fé, isto é, na revelação de Deus em Jesus Cristo, o Verbo incriado, encarnado, crucificado, inspirado. Este desvelamento tem verdadeiro caráter de iluminação. A teologia é a ciência universal da iluminação da fé. O todo de tudo se ilumina de modo todo peculiar na luz da fé. A fé não é cega, é visionária, no sentido de não lhe faltar, mas de lhe sobrar visão. Pois a fé vê sempre todas as coisas transfiguradas pela luz do invisível. São Boaventura, teólogo que se deixou inspirar pelo exemplo oferecido por São Francisco da sapiência e da ciência da fé no Cristo crucificado, entendia que todo conhecimento é iluminação. Ao homem foi dada a iluminação inferior, que é a luz dos sentidos, a iluminação exterior, que é a luz das artes e das técnicas, a iluminação interior, que é a luz do intelecto, a luz da filosofia, e, por fim, a iluminação superior, que é a luz da Sagrada Escritura, da revelação, da fé, da graça. Embora toda iluminação venha do alto e seja dom do Pai das luzes, como gostava de lembrar São Boaventura,
Ele preferiu chamar de gratuita a iluminação superior, que é a iluminação da graça divina. Assim como a loucura da cruz é mais sábia que os homens, assim também a obscuridade da fé é uma iluminação superior. É um viver na noite clara do mistério de Deus. A fé vê todas as coisas banhadas neste lume, nesta luz. E esta visão é muito perspicaz, mais do que todas as visões que os homens alcançam com as outras iluminações. O conhecimento da fé é, pois, tal iluminação gratuita. É gratuita, pois não resulta do empenho do homem. E, no entanto, por ser gratuita, não significa que seja barata. Pelo contrário, ela requer do homem a máxima doação e a máxima conquista de sua liberdade. A fé é o dom de uma conquista. A iluminação da fé não se dá por causa do empenho humano, e, no entanto, não se dá sem o empenho humano. A iluminação da verdade da fé concede ao homem a plena liberdade dos filhos de Deus. Aqui vale, porém, a seguinte advertência, que vamos tirar de uma história contada por Emanuel Carneiro Leão na introdução à Cidade de Deus de Santo Agostinho. Ele diz assim: a liberdade dos filhos de Deus não é algo que se dá e acontece conosco e nos atinge e nos afeta como seres humanos em nossos empenhos de realização. A liberdade da fé é um dom gratuito dentro de um empenho de conquista. De certa feita, um jovem entrou para o mosteiro, a fim de alcançar a libertação pelos rigores do claustro e pela disciplina da meditação. O mestre saiu para o pátio, apanhou um caco de telha e se pôs a esfregá-lo numa pedra de esmeril. Passou dias inteiros concentrado no esforço de esmerilar a argila. O recém-chegado se aproximou e indagou o que o monge pretendia com todo aquele trabalho. O monge respondeu que, raspando com todo o cuidado, ia transformar o caco de telha num espelho. O noviço retrucou: então pode desistir. Caco de telha, por mais que se raspe, não vira espelho. O monge comentou apenas: pensei que você não sabia. Como não? Disse o jovem. Todo mundo sabe que espelho é metal e não barro. O monge concluiu: libertação também não é esforço de meditação. Teólogo é aquele que é iluminado pelos lumes gratuitos da fé, isto é, da participação e comunhão no mistério de Deus e em sua revelação. Francisco foi um homem que soube receber tal iluminação de maneira mais excelente. Sua iluminação não foi simplesmente querúbica, foi mais do que isso, foi seráfica, como dizia São Boaventura. Este mesmo teólogo franciscano, São Boaventura, nas suas conferências sobre as 6 iluminações da Igreja, colocou a sua ciência e a sua sapiência seráficas, isto é, portadoras de uma luz que emana do Espírito do Amor no mais alto grau, do fogo do Espírito do Amor no mais alto grau, ele a colocou como máximo do caminho teológico. Francisco foi aquele que alcançou o máximo das iluminações teológicas, segundo o ensinamento de São Boaventura. Mas a fé não é somente uma experiência da audição e da visão espiritual. É também uma experiência do olfato, do tato e do paladar espirituais. Audição e visão são sentidos da distância. Olfato, tato e paladar, porém, são experiências da proximidade, melhor, do contato imediato. A fé concede ao homem, como concede ao homem uma audição espiritual e uma visão espiritual, concede a ele também um olfato espiritual.
É significativo que São Francisco, na segunda recensão da Carta aos Fiéis, se apresente dizendo: sendo servo de todos, tenho de servir e administrar a todos as odoríferas palavras de meu Senhor. Ultimamente, durante a pandemia da Covid-19, muitos que contraíram a doença perderam temporariamente o olfato e o paladar. Podemos dizer que espiritualmente, muitas vezes também nós sofremos das pandemias, em que nós ficamos privados do olfato e do paladar espirituais. Não sentimos o perfume nem o sabor das palavras de Cristo. Nas Escrituras Sagradas e também na liturgia, com toda a sua teologia simbólica, muitas vezes se fala do perfume agradável dos sacrifícios. Pensemos também nos incensos que, queimados, exalam seus perfumes e sobem ao alto juntamente com o louvor dos homens. Estas resinas que, queimadas, emanam fumaça e perfume, evocam a presença do sagrado. As árvores que produzem estas resinas foram, às vezes, tomadas na tradição cristã como símbolo do Cristo. Orígenes, por exemplo, fala do cipreste sempre verde e que emana um perfume agradável como um símbolo de Cristo. O incenso tem a função simbólica de elevar a prece dos mortais a Deus, assim como a fumaça sobe ao céu. Um dos magos, no Evangelho, oferece o incenso ao menino recém-nascido de Maria, evocando a sua função sacerdotal. O incenso no mundo religioso fala desta associação do mortal com o divino, do finito com o infinito. A sutileza dos aromatas fala de uma presença espiritual que toca profundamente a alma humana. O perfume que alguém deixa nas coisas que lhe pertenciam, mesmo na sua ausência, também fala de uma presença nesta ausência. As virtudes cheiram bem, já os vícios cheiram mal. O perfume é, assim, simbolicamente, a manifestação da perfeição espiritual. Os perfumes significam também a emanação do divino. O olfato concerne a uma experiência de percepção das mais profundas da consciência humana. Os egípcios, por exemplo, consideravam o nariz o orifício mais importante do corpo. Nos tempos modernos, pesquisas científicas descobriram que o cérebro dos viventes evoluiu a partir de um par de sensores olfativos primitivos na extremidade superior da espinha dorsal. O olfato precede, assim, a predominância da audição e da visão. A detecção do cheiro para os viventes era decisiva para se discernir se um alimento era comestível ou nocivo, era importante no acasalamento, etc. Ainda hoje, na linguagem cotidiana, nós dizemos: "Isso não me cheira bem", ou "Isso não me cheira", ou "Isso me cheira mal". Entre os humanos, o nariz consegue orientar na captação de sabores, preparando a experiência do paladar. O nariz está associado a funções instintivas das mais profundas e a funções intuitivas em meio a experiências cambiantes. A palavra grega para pensar é noem. Diz o pensar como um perceber e um simples apreender. A capacidade de pensar no sentido do simples perceber do ser, em grego, é chamada de nous ou nous. Os medievais traduziram nous por intellectus ou intelecto, isto é, a capacidade de perceber o que está no meio, de permeio, o que perpassa no sentido de ser latente. Este pensar pode ser também algo assim como um farejar, um pressentir. Trata-se de um pensamento que sente e de um sentimento que capta o sentido de ser dos entes. É um pensamento, por assim dizer, cordial. É o pensar do coração.
isto é, vindo do centro, do âmago, do espírito. No centro do espírito, sentir, pensar e intuir são um. Francisco era, nesse sentido, um grande pensador. Ele pensava desde o âmago de seu espírito. Seu pensamento era um tal pensamento cordial. Era com este pensamento cordial que ele respirava o hálito divino nas palavras de Cristo. Cristo significa ungido. O óleo da divina unção consagra as palavras de Jesus e as torna odoríferas, isto é, condutoras de um bom odor, de um bom perfume. E quando Francisco ouvia estas palavras sagradas, consagradas com o óleo da unção divina, ele sabia apreciar seu bom odor, captando a presença do Cristo e sua perfeição espiritual através delas. Era, neste sentido, um grande pensador, um grande teólogo. E como evangelizador, queria que as pessoas desenvolvessem este olfato espiritual para conseguir cheirar e apreciar o bom odor e o bom sabor das palavras do Mestre, da linguagem de Deus. Em Francisco se confirma aquilo que disse um poema certa vez: o sobrenatural é carnal. O sobrenatural crístico se nos dá de modo sensível ao coração. Podemos fazer dele uma experiência imediata. A graça nos possibilita um contato imediato com Cristo. Podemos não somente seguir Cristo correndo atrás dos seus perfumes, como a amada do Cântico dos Cânticos de Salomão, mas podemos também sentir-nos abraçados por Cristo. Teologia é, na escola franciscana, uma cognitio Dei experimentalis, isto é, um conhecimento experimental de Deus, como dizia São Boaventura. O Deus da teologia de Francisco e da teologia dos franciscanos é um Deus da experiência, do imediato corpo a corpo do encontro. Por fim, pela graça, ao homem é dado também saborear os sabores do alimento espiritual que é Cristo. É por isso que Alexandre de Sales, na sua Suma Teológica, ao perguntar se a teologia é ciência, responde que mais do que ciência, baseada na visão, a teologia é sapiência, baseada no gosto. Sapiência, em latim, vem de sapere, que quer dizer ter sabor de, ou saborear. O teólogo é aquele que saboreia Deus. É a sapiência divina aquilo que nutre o espírito humano. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A sabedoria divina oferece o seu banquete. Bem-aventurado aquele que com ela e dela comunga e que saboreia o seu pão, o seu vinho e todas as delícias que ela lhe prepara. Francisco de Assis foi um teólogo sumo, na medida em que foi um homem sapiente, isto é, um homem que saboreou o banquete oferecido pela sapiência divina por Cristo. São Boaventura, no 4º capítulo do Itinerário da Mente para Deus, falando da alma renovada pelos dons da graça, diz: revistamos, pois, nossa alma, imagem de Deus, das 3 virtudes teologais que a purificam, a iluminam e a aperfeiçoam. É por meio destas virtudes que a imagem divina se reforma, se restaura e se torna conforme a Jerusalém celeste e membro da Igreja peregrinante, que é filha da Jerusalém celeste, segundo a palavra do apóstolo. A Jerusalém do alto é livre, e é ela que é a nossa mãe. A alma deve, pois, antes de tudo, crer em Cristo, esperar nele e amá-lo. Ele é o Verbo encarnado, incriado e inspirado, isto é, o caminho, a verdade e a vida. Crendo pela fé nele como no Verbo incriado, Verbo e esplendor do Pai, a alma recupera o ouvido e a vista espirituais, o ouvido para escutar os ensinamentos de Cristo e a vista para considerar os esplendores de sua luz.
Suspirando pela esperança de acolher o Verbo inspirado, o desejo e o amor fazem-lhe adquirir o olfato espiritual. Abraçando pela caridade ao Verbo encarnado, que enche de delícias e para o qual passa pelo amor extático, recobra o gosto e o tato espirituais. Depois de ter recuperado esses sentidos, a alma vê, escuta, respira, degusta e abraça o seu esposo. Ela pode então cantar com a esposa do livro do Cântico dos Cânticos, composto precisamente para o exercício da contemplação deste quarto degrau, que ninguém compreende senão quem o recebe, porque a experiência do coração o faz conhecer melhor do que as considerações da razão. Efetivamente, nesse degrau é que a alma restaura seus sentidos interiores, para receber a suprema beleza, para escutar a suprema harmonia, para respirar a suprema flagrância, para degustar a suprema doçura e para possuir essa beleza soberanamente deliciosa. Está então preparada para os arrebatamentos do êxtase e da devoção, pela admiração e pela exultação, segundo 3 exclamações do Cântico dos Cânticos. A primeira dessas exclamações prorrompe na superabundância da devoção, a qual torna a alma como uma coluna de fumo que exala perfume de mirra e de incenso. A segunda nasce da grandeza da admiração, pela qual a alma se torna como a aurora, a lua e o sol, segundo o grau das iluminações que a arrebatam a admiração do esposo a quem contempla. A terceira prorrompe pela exuberância do júbilo, que inebria a alma, apoiada sobre seu amado do mais suave deleite. Essas são palavras do 4º capítulo de O Itinerário da Mente para Deus, de São Boaventura. Terminando nossa reflexão, podemos dizer que Francisco foi um teólogo que sabia de Deus e sabia Deus com um saber de experiência feito. Sabia mais com a experiência do coração do que com as considerações da razão. Em Francisco, como em Agostinho, a pergunta quem é Deus se transforma na pergunta que amo eu quando te amo? E poderíamos colocar na boca de Francisco aquilo que encontramos escrito pela pena de Agostinho nas Confissões, no livro 10. Agostinho diz assim: que amo eu quando te amo? Não amo a formosura corporal, nem a glória temporal, nem a claridade da luz tão amiga destes meus olhos, nem as doces melodias das canções de todo gênero, nem o suave cheiro das flores, dos perfumes ou dos aromas, nem o maná ou o mel, nem os membros flexíveis aos abraços da carne. Nada disso amo, quando amo meu Deus. E contudo, amo uma luz, uma voz, um perfume, um alimento e um abraço, quando amo meu Deus. Luz, voz, perfume e abraço do homem interior, onde brilha para a alma uma luz que nenhum espaço contém, onde ressoa uma voz que o tempo não arrebata, onde se exala um perfume que o vento não esparge, onde se saboreia uma comida que a sofreguidão não diminui, onde se sente um contato que a saciedade não desfaz. Eis o que amo, quando amo meu Deus. Terminando, dizemos, em Francisco, a teologia se faz contemplação e mística, a experiência carnal, sensível, espiritual, cordial, que o homem interior faz do sobrenatural. Temos, pois, razões para responder que sim, Francisco foi um teólogo e um grande teólogo, um homem que soube Deus com um saber de experiência feito. Soube mais pela experiência do coração do que pelas considerações da razão, como é possível ao crente saber Deus. Mais que um homem ciente de Deus, Francisco foi um homem sapiente de Deus. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência.
e até a próxima oportunidade. Paz e bem.